Boa noite. Paz do Senhor. Muito bom estar com vocês de novo. Bom chegar num dia assim de festa, de criança. E é muito bom ver crianças aos pés do Senhor, não é não, gente? É saber que tem uma geração sendo cuidada. Amém? Pode sentar. Pastor, me fala onde tem um relógio lá na frente? Será que eu consigo? Está 19h53, é isso? Fala para mim até que horas? Oi? Não, lá está dando 20 horas. Não é não, gente? 7h20? Tá, eu tenho um problema sério, que é falar pouco. Eu preciso falar muito, então eu tenho que vigiar o horário, né? O relógio, ele manda rápido quando eu estou falando. Eu tenho a sensação que ele anda mais rápido quando eu falo. Oi? Não, pastor, não tem não. E se tem, está pequenininho demais. Bom, vou adiantar aqui. Abre a sua Bíblia aí, se você quiser abrir, ou se vai ser colocado aqui no telão. No livro de Gênesis 45, você já deve ter ouvido essa palavra milhares de vezes, mas hoje eu quero falar com você a respeito de propósito, e quero te colocar dentro dessa palavra aqui, algo que Deus falou muito forte no meu coração, lá em Gênesis 45. Quem achou, diga amém. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou. Não é esse não, gente. 37. Gênesis 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram, e já não podia falar com ele de forma pacífica. Aí José teve um sonho, e ele contou aos seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Ele disse: peço que ouça o meu sonho. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Os irmãos disseram: você pensa que vais reinar sobre nós? Pensa que dominará sobre nós? Com isso o odiavam mais ainda por causa desses sonhos e das suas palavras. José teve um outro sonho, que ele contou também para os irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho, o pai e os irmãos, ao pai e os irmãos, o pai o repreendeu. Que sonho é esse, menino, que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe, seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai então guardou aquilo no coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado pela tua unção, obrigada pela tua presença, obrigada pela revelação do teu Espírito Santo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, fala aos nossos corações, porque a tua palavra é rica e poderosa para sondar lá na divisão da alma e do Espírito. Então entrega para cada um de nós o recado que o Senhor tem para nós essa noite. E eu te peço que essa mensagem gere muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Eu sei que você deve ter ouvido falar disso muitas vezes, mas eu já ministrei muitas mensagens dentro disso aqui. E esses dias Deus falou muito para mim a respeito de propósito, aqui dentro dessa palavra. E propósito é uma coisa que eu vejo, eu sou psicóloga há muitos anos e eu também ministro nas igrejas há muitos anos, e o que eu mais ouço das pessoas é uma angústia por não saber qual é o propósito.
E as pessoas estão sempre se perguntando, qual é o propósito da minha vida? Como eu acho o propósito da minha vida? Como é que eu vou descobrir qual é o propósito da minha vida? E José explica para nós como achar o propósito da vida da gente. E é muito lindo. Propósito, gente, a gente sempre imagina que propósito é uma coisa assim muito grande, né? Propósito é uma palavra forte, bonita, né? Parece um negócio muito grande, que tem muitos holofotes em cima deles. E José vai dar uma lição fantástica para a gente a respeito de como viver e descobrir esse propósito. Muitas vezes a gente descobre propósito olhando a vida dos outros. Às vezes você olha para as pessoas e percebe alguma coisa na vida daquela pessoa, alguma coisa que ela fez, que aquilo bate com você e você fala, gente, eu gosto disso, isso faz sentido no meu coração, eu me sentiria muito feliz fazendo esse tipo de coisa. Isso é uma forma de você descobrir, olhando alguma coisa que uma outra pessoa faz e que você percebe. Eu conheço várias psicólogas que fizeram psicologia porque elas se identificaram com o meu trabalho. E elas disseram, eu quero fazer isso que você faz. Às vezes a gente pensa, isso é inveja? Não. Deus falou que a lâmpada precisa ficar lá em cima, não é embaixo da cama. A lâmpada lá em cima para iluminar outras pessoas. Então a sua vitória chama para outras pessoas para o mesmo caminho. Certo? Isso não é inveja, isso é identificação. Outras pessoas, elas descobrem qual é o seu propósito desde pequenininha. E isso é raro. Mas tem gente que descobre o propósito desde pequeno. Descobre o que nasceu para fazer desde pequeno. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho. O filho dela nasceu superdotado. Ele falava com 9 meses. Mas ele não falava uma palavra ou outra, não. Ele conversava. E ele tinha um QI altíssimo. Ele conversava com 9 meses. Imagina um bebê que conversa. As pessoas achavam que era um ET, o garoto. Né? E ele foi crescendo. E com 3 anos de idade, ele falou assim, eu vou ser piloto de avião. Ele tinha 3 anos só. E ele disse que ia ser piloto de avião. E ele é piloto de avião. E ele não tinha nenhuma experiência para pensar isso. E é um negócio difícil de explicar. Mas tem pessoas que já nascem sabendo o que fazer. Ele tem umas histórias muito engraçadas dele, que por ser muito inteligente, ele era muito coerente. Então ele não gostava de ver as coisas fora do lugar. Ele não suportava mentira. Né? Quando alguém falasse uma mentira perto dele, estava mal. Porque ele denunciava a mentira. Uma vez, a mãe dele, eles tinham que ir numa festa no trabalho do pai. Festa de família. E aí a mãe dele falou assim, não vou não. Aquelas mulheres não sabem conversar não. Elas só falam de fofoca. Elas são fúteis. Só falam de futilidade. Eu não quero perder meu tempo com elas não. Mas aí o marido convenceu, foi todo mundo para a festa. Era num campo. Ele brincava muito com as crianças. E aí a mãe dele ficou lá, minha amiga, sentada no meio das mulheres. E o papo ficou bom. E ela ria, brincava, né, se divertia, conversava. Ele largou a brincadeira que ele estava vindo, veio correndo, botou a mão na cintura e falou, muito bem, né? Lá em casa você disse que essas mulheres só falavam futilidade. E agora você está se divertindo com as mulheres que só falam futilidade? Como é que você explica isso? E ela passava essas e muitas vergonhas com ele. Mas é uma criança que nasceu sabendo aquilo que ia fazer. Outras vezes, gente, a gente descobre o propósito da gente na dificuldade. Eu fui pregar uma vez lá no Nordeste, aí fui almoçar num restaurante que tinha o melhor camarão da cidade, um restaurante enorme. Aí alguém que me levou, o pastor que me levou, me contou uma história. Ele disse, olha, nessa cidade tem uma mulher que era catadora de caranguejo. E ela vivia disso. O marido foi embora, deixou ela com vários filhos. E ela vivia catando caranguejo. O rio, o mangue, secou. E era uma comunidade que vivia catando caranguejo. O mangue secou, ficaram sem ter condição de catar caranguejo. Toda aquela comunidade pereceu muito. Um dia ela saiu desesperada pelo meio do mato.
ajoelhou no chão e falou: Deus, o que eu vou fazer da vida? Se nem aquilo, o pouco que eu tinha, eu não tenho mais. E ela começou a chorar diante de Deus. Veio um tio a cavalo, passou, falou: o que você está fazendo aí? Ela falou: estou orando, estou desesperada. E contou o que era. Ele tinha o equivalente hoje a R$50. Deu a ela R$50. Falou: vai lá e compra, faz uma compra. E aí ela foi, quando chegou na porta do mercado, ela falou: se eu usar todo esse dinheiro, daqui 4 dias eu não tenho mais nada, vou ter que pedir de novo. Aí ela parou e falou, pegou 25, gastou com a compra que precisava. E as outras, ela comprou aqueles saquinhos de sacolé, suco, açúcar, e começou a fazer sacolé e vender num campinho de futebol, todo domingo. Ela vendia tudo que tinha. Aí ela começou a fazer caldo de peixe. Os fazendeiros começaram a encomendar o caldo de peixe e pedir comida, porque o tempero dela era muito bom. Ela foi começar a fazer comida para as pessoas. De repente, ela tinha aberto uma portinha lá na cidade e fez um pequeno restaurante. E a comida dela era maravilhosa. Resumindo a história, ela cresceu tanto que ela tinha 2 restaurantes e 300 funcionários. Aquele mangue, aquela comunidade que vivia perecendo, ela pagou curso para todos eles. Não era mais uma comunidade catadora de caranguejo, era um bairro desenvolvido, onde todo mundo era empregado. Ela descobriu o propósito dela na vida, certo? Então, e eu estava almoçando no restaurante dela, que era o melhor restaurante da cidade. Então, às vezes, você descobre o seu propósito na dor, no desespero, você encontra. Mas José, ele fala, mostra para a gente, que ele descobriu o propósito dele entregue por Deus. Mas olha só, Deus deu um sonho para ele, de um fecho, onde todos os outros se rendiam. Não é? Onde uma outra situação, onde a lua, as estrelas se rendiam a ele. Ou seja, alguém conseguiu revelar para José que esse sonho significava: você vai ser governador do Egito? Não. Ele não tinha noção que ele seria governador do Egito. Ele só teve um sonho. Só isso. E ele contou esse sonho para a família e eles tiveram inveja dele. Uma vez eu fiz um videozinho sobre inveja na família. Mais de 600 mil pessoas assistiram o vídeo e fizeram comentário. Eu falei: misericórdia. Aí tem gente que pergunta assim: mas na família tem inveja? É na família que tem inveja. Você não tem inveja do Brad Pitt. Você não tem inveja da Angelina Jolie. Você não tem inveja de um ator de cinema. Você tem inveja de pessoas que estão próximas de você. É ou não é? São essas pessoas. E Paulo fala assim: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Às vezes a gente pensa que é muito fácil estar perto do outro na hora da fartura, e que na hora que falta a gente não encontra amigos. Mas, gente, é muito mais fácil chorar com os que choram. Se você assiste um filme, o ator principal ganhando milhões para chorar, para sofrer, você chora em casa vendo o filme. É ou não é, gente? É fácil chorar com os que choram. Você vê uma pessoa cair na rua, você vê uma pessoa sofrendo, você vê um vídeo de uma criança sofrendo, você sofre junto. Não é difícil chorar com os que choram. Agora, quando alguém vence perto de você, se você não estiver muito bem com você mesmo, você não se alegra. É aí que gera a inveja. Então, amigo de verdade, pessoas curadas emocionalmente, elas choram com os que choram, mas se alegram com os que se alegram. Eu me lembro da história de uma menina que foi me procurar desesperada porque o casamento arruinou, a firma faliu, ela estava muito mal e a irmã dela, ela entrou em depressão e a irmã ajudou muito ela. Pagou médico para ela, levou para a casa dela, cuidou dela. Quando ela se estabeleceu, ela montou a firma dela de novo, ela reconstruiu o casamento de novo, a irmã parou de falar com ela. Por quê? Porque quando você tem essa dificuldade,
de não poder ver a vitória do outro, o que acontece é que quando você ajuda para você e não para o outro. Você ajuda para que você perceba o quanto você está bem, o quanto você tem, o quanto você é forte, o quanto você é melhor. Quando o outro levanta e passa de você, aí você começa a se sentir inferiorizado. Quem me entendeu aqui? Certo? Então, não é tão simples se alegrar com os que se alegram. E o que aconteceu com José foi isso. Não conseguiram se alegrar com o sonho dele. Ele contou para a família. E aí, José foi vendido como escravo. E aí começa o propósito de vida de José. O propósito começa aí. Gente, José foi colocado dentro de um poço. E eu fico imaginando José no poço, lembrando do sonho. Como eu estou aqui embaixo, se disseram que eu vou estar lá em cima? Como que eles me jogaram no fundo do poço se eles teriam que se render a mim? José pode ter pensado o seguinte: então estava errado o sonho? Então aquela interpretação não é assim? Quantas pessoas aqui já ouviram uma promessa de Deus para a sua vida? Levanta a mão aí. Pois é, a gente ouve a promessa, mas a realidade depõe contra a promessa, é ou não é? E quando a realidade depõe contra a promessa, é a hora que você tem que fazer uma escolha. Eu vou escolher pelo que vejo ou eu vou escolher pelo que creio? Certo? Você vai ter que tomar uma decisão. E eu entendo que José escolheu ver pelo que crê. E não se mover pelo que crê e não pelo que vê. Aí José foi colocado como escravo. E aí começa uma grande lição. Gente, se José tivesse agido como escravo, ele seria escravo para sempre. Mas ele não agiu. A primeira coisa que José fez foi não se identificar como escravo. Porque se você se identifica como uma pessoa frágil, fraca, incapaz, pronto, você já estabeleceu uma crença sobre você, ninguém vai tirar isso. Certo? Qualquer um pode dizer qualquer coisa a seu respeito. Se você não acredita nisso, se o que você tem dentro de você é um outro conceito, podem dizer o que quiser, que não abalam. Mas se você tiver uma insegurança dentro de você, qualquer crítica do outro vai derrubar você. José estava seguro de quem ele era. Então podia chamar José de escravo, que ele não admitia que era. Você me compreende? Ele não aceitou que era escravo. E a atitude de José mostrava isso. José mostrou como se começa um propósito. José entrou como escravo e ele foi a melhor pessoa que ele podia ser enquanto escravo. Ele não obedeceu ordens, ele fez além. Tem um versículo na Bíblia que eu não lembro onde é que está, que ele diz: se o servo faz tudo o que mandam, ele é um servo mau. Porque o bom servo faz além. O bom servo é proativo. É aquele que não obedece ordens. Se você é aquela pessoa que diz assim: eu finjo que trabalho porque ele finge que me paga, me desculpa, mas você está depondo contra si mesmo. Porque ninguém vai descobrir sua capacidade assim. Você está fazendo algo contra você. Você pensa que está enganando o patrão porque o patrão te engana. Mas você está depondo contra você. Ninguém vai conhecer o seu caráter e a sua capacidade. José não fez isso. Não importava se ele estava como escravo. Ele foi tão excelente, mas tão excelente, que ele foi colocado com o tempo como administrador. Por que ele chegou a ser administrador? Porque ele usou aquela oportunidade de escravo para ser a melhor pessoa que ele podia ser, para dar tudo de si. Quem está me compreendendo? E aí que começa a lição sobre propósito. José tinha um sonho grandioso, mas ele não esperou ser grande para ser excelente. Ele foi excelente com o que tinha na mão dele. E sabe o que acontece com a gente? A gente fica esperando um posto alto, um nome grande, para dizer: agora eu encontrei o meu propósito. O meu propósito está hoje. O seu propósito existe agora na sua mão.
naquilo que você está fazendo agora. E se você não valorizar o que você está fazendo agora, você não chega no grande do teu propósito. Me entende? Se você esperar para ser comprometido com o seu trabalho, quando o seu trabalho for uma coisa muito importante, você nunca vai ter um trabalho muito importante. Você vai ser medíocre a vida inteira. E a maioria das pessoas fazem isso. Elas obedecem ordem, ela faz quando alguém lembra para fazer, ela faz quando chama para fazer, mas não tem proatividade. José mostrou isso. O propósito de José naquele momento era: eu vou ser a melhor pessoa que eu puder ser aqui. Uma vez eu tive a experiência, conheci o caso de um rapaz, foi criado na FEBEM, mas tinha um grande sonho. Estudou, conseguiu um emprego no escritório de contabilidade, como boy. Ele falou assim: eu vou ser o melhor boy que já existiu. E ele era excelente. Ele pediu o patrão para ficar fora de hora, até mais tarde, para aprender o serviço. O patrão pagou um curso de contabilidade para ele, porque viu que ele era inteligente. Ele foi tão bom que o patrão conseguiu colocar ele junto para trabalhar como contador. E ele era tão excelente que o patrão falou para ele assim: você é tão ou melhor que eu. Não tem lugar para nós dois. Abre o seu escritório, porque você vai crescer muito. Ele abriu um escritório na frente de uma igreja muito grande, ofereceu ao pastor o trabalho de graça para o pastor divulgar o trabalho dele. E hoje ele é palestrante no mundo inteiro, motivando pessoas. Porque ele decidiu ser o melhor boy que tinha. Sabe qual é o seu propósito? É o que está na sua mão agora. Ah, Elizabeth, mas eu sou só mãe. Esse é o seu propósito hoje. Seja a melhor mãe que você pode ser. A mãe de John Wesley foi só mãe, mas porque ela foi uma excelente mãe, que 2 filhos delas marcaram gerações. E até hoje a gente canta os louvores que um dos filhos dela compôs. Você me entende? Você só é dona de casa, seja a melhor dona de casa que você pode ser. Não diminua o seu trabalho, é isso que Deus colocou na tua mão agora. Não negligencie a oportunidade que Deus está te dando, porque ela está no caminho de alguma coisa. E José foi depois, por causa da excelência do trabalho dele, José foi governador, ele foi administrador. Ele administrou os bens daquele homem, as coisas estavam melhorando, José estava subindo de posto. José podia pensar assim, estou vendo as horas, José podia pensar assim: agora sim, agora estou ficando importante. E ele fez um trabalho excelente. Agora, do jeito que José cresceu, ele saiu de escravo para administrador. O próximo passo de José podia ser sócio daquele homem, é ou não é, gente? Não podia? E se José fosse sócio? José sairia dali? Não, ele não ia sair dali. Se José fosse sócio, ele ia ficar, ele ia se prender. Às vezes, gente, Deus fecha a porta para a gente. Alguém já teve uma porta fechada? Eu já tive. Às vezes, Deus fecha uma porta para a gente, porque é o único jeito dele falar: não é mais aqui, já deu o que tinha que dar, agora o caminho é outro. Então o jeito é fazer isso. E José foi injustamente posto para fora. Se não fosse essa injustiça, José teria ficado e não chegaria no Egito, que era o propósito final dele. Mas ele saiu, e às vezes a gente fica com raiva das injustiças que acontecem. E eu não sei se você já ouviu isso, mas às vezes quando alguma coisa dá errada na vida da gente, alguém fala assim: deve ter pecado. É ou não é? Está doente, fez alguma coisa errada, está pagando. Não é assim? Já ouviram isso? Deve ter cometido algum erro para sofrer o que sofreu, está colhendo o que plantou. Jesus foi crucificado, qual foi a semente que ele plantou? Só o amor, certo?
A gente tem que ter responsabilidade com a semente que planta. Você não vai plantar limão e colher laranja. Então você tem que ser responsável com a semente que você planta. Só que da semente até a colheita tem muitas coisas que podem acontecer alheia à sua vontade. A chuva que pode vir ou não, certo? Uma série de coisas podem acontecer nesse decorrer do tempo. Então a gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente tem que entender que injustiças acontecem nesse mundo que jaz no maligno, certo? José sofreu essa injustiça, mas até essa injustiça estava na direção de Deus. E aí José foi parar na prisão. Essa é a hora que tinha tudo para ser depressivo. Tirou tudo dele, gente. Qual é a esperança de sair da prisão? Se ele não pôde nem se defender, que chance ele tinha de sair daquela prisão? Nenhuma. Talvez você esteja num momento agora da sua vida que você pensa assim, daqui não tem mais saída, estou no fundo do poço. Não tem mais o que fazer. Não tem solução mais para a minha vida. Não tem aquilo que você não tem porque você não está vendo. Mas não é porque você não vê que não existe. Tá certo? Eu não vejo um monte de coisa e essas coisas existem. Não creia apenas na sua visão. Creia naquilo que Deus pode fazer. E o que Deus pode fazer você não vê. Fé é a certeza do que você espera, mas você não vê. Amém? E aí, ele foi preso. E lá na prisão, o que José faz? José pega aquele lugar e aquele momento e faz daquele momento o propósito. O propósito agora é eu ser bom aqui. E José foi tão comprometido ali, que ele passou a ser administrador daquela prisão. Deram a chave da prisão para ele administrar. E nesse período que ele estava lá, ele percebeu que 2 homens estavam tristes. Eu duvido que aqueles 2 homens estavam alegres algum dia. Porque não tem possibilidade de alguém estar feliz numa prisão. Mas naquele dia, alguma coisa estava diferente na fisionomia daqueles homens e ele percebeu. Por que ele percebeu? Porque prestou atenção. E ele prestou atenção no outro. E ele estava sofrendo. Às vezes, quando a gente está sofrendo, a gente presta atenção só na nossa dor. E acha que a gente não pode fazer nada para ninguém. E quando você está sofrendo e você presta atenção na dor do outro, é o seu passaporte para chegar no propósito que Deus tem para a tua vida. Às vezes é no envolvimento com o outro que você consegue, que você caminha no caminho que Deus está te levando para alguma coisa maior. Mas a gente precisa fazer de cada momento o nosso propósito. Você não precisa ficar procurando qual o propósito da minha vida. Meu Deus, eu estou frustrada porque não consigo achar meu propósito. Você já tem ele na tua mão. É que o propósito maior, ele depende de etapas menores. E se você não cumprir as etapas menores, você não chega no grande. José, então, conseguiu decifrar os sonhos desses 2 rapazes que estavam lá, e os sonhos se concretizaram, um deles voltou, e ele pediu, lembra de mim. Ele viu ali uma oportunidade. Ele enxergou uma oportunidade. Às vezes a gente enxerga oportunidades. Mas essas oportunidades não acontecem no tempo da gente. Porque tudo tem um tempo certo dentro da história. E precisava ser 2 anos depois, por uma série de motivos, que não dá tempo da gente falar aqui. Mas, 2 anos depois, o rei tem um sonho, e os sábios que estavam ali não decifraram o sonho do rei. Será que todo mundo ali era incompetente? Não. Mas é porque era propósito de Deus. Gente, a gente não compete com ninguém. Quando a vaga é sua, Deus abre portas, certo? Você não precisa derrubar outra pessoa. Você não precisa puxar o tapete de ninguém. Você não precisa ficar nervoso competindo com outras pessoas. Porque aquilo que é de Deus, Deus vai fazer para você. Deus cegou o entendimento de todos os outros sábios para dar a oportunidade do propósito dele na vida de José se concretizar. E aconteceu que José foi para lá. Ele foi para o Egito. Mandaram chamar. E José, o rei,
contou o sonho e José interpretou o sonho do rei. Aí a gente pergunta: então foi isso que fez José ser governador do Egito? Ele interpretou o sonho do rei? Não, não foi. José não foi governador do Egito porque interpretou um sonho. Se José tivesse somente interpretado um sonho, ele ia fazer parte da turma dos sábios do rei. Você vai sentar do meu lado direito. Você vai ser o meu principal interpretador de sonhos. Você vai ser o meu principal conselheiro. Você vai ficar bem perto de mim. Você vai almoçar e jantar comigo. Você vai ter uma casa pertinho de mim. Você vai ter uma corrente de ouro. Ele ia ter um cargo especial. Governador não. Você sabe por que ele foi governador? Porque, de novo, José fez além daquilo que pediram para ele. Pediram para ele interpretar um sonho. Ele interpretou o sonho e deu a solução para o problema. Ele mostrou como se administra aquele problema. O rei viu nele um administrador. Onde é que ele aprendeu a ser administrador? Sendo escravo. Entendeu, gente? Como ele ia parar lá se não tivesse atravessado o processo de administrador? Entende como que o que você está fazendo agora faz parte do plano maior da tua vida? Se você não faz direito o que está na sua mão hoje, você não merece nada maior do que tem hoje. Você só merece diminuir o que tem hoje. Ser tirado de você o que tem hoje. José foi governador do Egito. José administrou de uma forma brilhante. Ele salvou muita gente da fome e fez aquele império ficar muito mais rico do que era antes. Mas o propósito chegou? Não. Ele ainda não tinha percebido o propósito. Só que aí a família de José aparece com fome, precisando de mantimento. E José descobre que aquela família é a família dele. E aí o processo do encontro com os irmãos acontece. E José, a gente pensa assim, nossa, a gente tem que ter a capacidade de perdoar de José. José viu os irmãos e ele perdoou os irmãos. Olha, de uma linha para outra na Bíblia passa meses. Certo? Não foi num estalo que ele perdoou. Ele sofreu muito. Ele ficou muito amargurado. Às vezes você quer perdoar e você fala assim, nossa, está difícil perdoar. Eu não estou conseguindo cumprir o que Deus falou. Você decide perdoar e passa pelo processo. Não é no estalo. Não é no momento para o outro. José não perdoou quando viu os irmãos. Passaram meses José ali, remoendo a história. José voltou com a dor do passado voltou toda. José já tinha esquecido da história dele. Ele já se vestia diferente, ele já era diferente, ele já falava uma língua diferente. José estava completamente diferente, ele cindiu ali a história dele. O antes ficou para trás, mas a gente não pode abrir mão do nosso passado. Nosso passado faz parte da nossa história. A gente só pode ser inteiro se a gente entender o passado da gente. Esses dias eu estava lendo uma coisa fantástica, que eu nunca tinha visto na palavra de Deus. Quando acharam Jesus, quando acharam o túmulo vazio, encontraram aqueles panos, os lençóis que estavam enrolados em Jesus. Esses dias eu li algo que me soltou da Bíblia. Os lençóis estavam enrolados e colocados num canto. Jesus teve o trabalho de pegar o lençol, enrolar e deixar num canto. Ele não jogou no chão. Sabe por que isso? O cuidado com a história. Aqueles lençóis faziam parte de um momento importante da história. Era um momento de dor e de sofrimento. Mas aquele momento de dor e sofrimento tinha muito sentido na história. Me entende? A dor e o sofrimento que você passou faz parte da sua história. Não tenha vergonha dele. Não renegue ele. José teve que encontrar com a história dele. E ele teve um encontro cara a cara com essa história. E aí, quando José conseguiu perdoar os irmãos, foi aí que José descobriu o propósito.
O propósito não era ser governador do Egito. Ser governador do Egito é só o meio. O propósito é salvar o povo escolhido por Deus. Foi quando ele disse: não foram vocês que me jogaram naquele poço. Isso tudo foi o propósito de Deus, para que agora eu possa resgatar vocês. Entende? Isso significa que o propósito nunca tem a ver com a gente mesmo. O propósito sempre tem a ver com o lugar que nós ocupamos dentro do grande plano de Deus na terra. Então, quando você pensar no seu propósito, entende que o que você faz para o Senhor. E tudo que a gente faz para o Senhor, a gente vai receber. Mesmo que você não seja remunerado aqui, Jesus não fica devendo nada para ninguém, certo? O seu prêmio está reservado por Ele. Fazer para Jesus é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. O seu propósito, se for uma coisa para engrandecer você, vai sempre te frustrar. Sempre. Porque nós temos um vazio dentro de nós que é difícil demais de preencher. Se o seu propósito for encontrar o seu lugar dentro desse plano maior que é a obra de Deus, aí o teu coração vai estar sempre pleno. E você vai saber que está fazendo da sua vida uma vida com sentido. Então, José me ensina duas coisas muito importantes. Propósito é feito por etapas. O que você faz hoje faz parte do teu propósito. Hoje o propósito da sua vida está se cumprindo. Olha para ele e valoriza ele de todo o seu coração. E entenda que o seu propósito não diz respeito simplesmente a uma realização pessoal, mas a realização de um plano de Deus na sua vida, para que você cumpra o que Ele te trouxe na terra para cumprir. No final das contas, tudo tem a ver com Jesus Cristo. Amém, querido? Tudo tem a ver com Jesus. Jesus é aquele que dá sentido para a vida da gente. Jesus é aquele que faz a vida da gente fazer sentido. Tenha você um trabalho pequeno ou um trabalho grande, não importa. Há pouco tempo, eu li uma coisa que um homem tinha perdido a ponta do dedo dos pés. E ele parou de andar porque perdeu a ponta do dedo dos pés. Jesus fala que nós somos um corpo. Cada um tem uma função. E às vezes você pensa que a função do outro é maior do que a tua. A sua função, mesmo que ela tenha um nome pequeno, como a ponta do dedo dos pés, ela é parte do equilíbrio do corpo. Amém, gente? Valorize, aprecie e faça disso algo que você possa colocar todo o seu coração, sabendo que a sua dedicação naquilo que Deus te colocou vai gerar um resultado para o reino de Deus. Não é para mim e para você, é para o reino de Deus. E a gente satisfazer o coração de Jesus é muito mais edificante do que satisfazer o nosso próprio coração. Amém? Jesus falou alguma coisa com você essa noite? Hoje nós vimos crianças aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você para terminar. Eu acho que eu já estou nos minutinhos finais. Ontem, nós celebramos a ceia, lá no Pastor Tavico. E eu falei a respeito desse cerimonial, memorial. Não vou poder falar disso aqui agora, mas memorial é trazer algo importante do passado, concretizar no presente, para manter vivo para o futuro. Certo? Quando Deus manda fazer um memorial, Ele manda fazer para durar aquilo ali para o futuro. Essas crianças precisam de uma mensagem que possa fazer com que a verdade de Jesus Cristo possa perdurar através da vida delas. E hoje, a gente está perdendo uma geração debaixo dos nossos olhos. Porque o mundo está tirando a mensagem de Deus dessa geração. Então, cuidado
entenda que a vida dessa geração é o maior propósito que você possa ter nessa terra. Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar? Pastor, eu nunca consegui ser tão pontual. Falta 1 minuto para as 8. E olha que a Rose estava ali, não fez nem um sinalzinho. Gente, vem cá, Rose, aqui na frente. Essa aqui é a Rose. A Rose me acompanha nas viagens. E deixa eu falar antes de... Isso aqui são 2 livros que eu tenho ali, antes de fazer a oração. Isso aqui é o poder da palavra dos pais. Tem pouquinho, que a gente já passou por muitas mensagens aqui. Estou desde quarta-feira. Mas esse livro vai ajudar você a fortalecer o emocional do seu filho, para ele suportar os embates que essa vida está preparando para eles. E não é fácil, tá? Esse aqui é Revendo Caminhos. Esse aqui é para você tratar das feridas da sua criança interior. Porque cada um de nós tem uma criança ferida dentro de nós. E essa criança está influenciando o nosso comportamento hoje. Se você quer crescer, amadurecer emocionalmente, espiritualmente, eu vou estar ali fora, ali nos fundos, na porta, e vou ter o maior prazer de fazer uma dedicatória nesse livro para você. Amém, querido? Agora eu queria fazer uma oração com você aqui. Se você nunca tivesse reconhecido Jesus como seu Salvador, você reconheceria hoje? Levanta a mão. Você reconheceria Jesus hoje como seu Salvador? Você entenderia que você precisa de Jesus para o seu propósito de vida? Você entenderia que o maior propósito de vida da gente é servir Jesus Cristo? Porque é através dele que isso aqui, que nós vamos atravessar para a eternidade? Você consegue entender isso? Então eu queria convidar você, que entregaria de novo a sua vida para Jesus, para fazer essa oração junto comigo. E se você nunca fez isso, você chegou aqui hoje, mas não teve nunca a oportunidade de falar assim: nossa, eu preciso de que a minha vida faça sentido. E eu entendi que só faz sentido essa existência se for viver no propósito de Jesus Cristo. Se você entende isso, eu queria te convidar para fazer essa oração comigo. Então você que nunca fez, mas entendeu que Jesus é o centro da história, e você que já fez, mas faria de novo, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e levantasse as suas mãos. Levanta as suas mãos bem alto e fala comigo: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e quando eu partir desse mundo, me recebe na glória com o meu Salvador, em nome de Jesus. Mantenha seus olhos fechados, baixe suas mãos, e eu queria que levantasse as mãos agora. Só quem fez essa oração pela primeira vez, porque eu quero orar para você, porque tem uma festa no céu por sua causa. Levanta a sua mão bem alto, você que pela primeira vez falou: Senhor, eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Levanta bem alto a sua mão, porque esse culto principalmente foi para a sua vida, certo? Levanta bem alto que eu quero orar por você. Eu queria que toda a igreja ficasse de cabeça baixa, e eu queria que somente as pessoas que estão com as mãos levantadas olhasse para mim. Só você que está com as mãos levantadas, eu queria que só você abrisse os olhos e olhasse para mim. Eu quero te chamar para vir aqui, porque eu quero orar com você aqui na frente. Você pode vir aqui? Vem aqui, porque hoje tem um encontro especial de Jesus com a sua vida. Jesus falou: não tenha vergonha de mim, que eu não me envergonharei de você. Esse é um dia marcado para que você possa dizer para o Senhor: eu não quero mais andar sozinha, eu preciso fazer da minha vida uma vida com propósito, mas eu sei que o propósito da minha vida é fazer parte desse plano maior.
que é o plano de Jesus. Glória a Deus. Há uma festa no céu quando a gente diz isso para o Senhor. Ele aquece o nosso coração. Ele responde às dúvidas do nosso coração. Quando você não sabe qual é a decisão que tomar, o joelho no chão, abre a tua Bíblia, fala com o Senhor e Ele te dá a direção. Eu tenho dúvidas, eu tenho angústias, eu tenho perguntas que eu não sei responder, e é Jesus que responde para mim. Talvez o seu coração esteja aí precisando de uma resposta, precisando de uma saída. Ninguém vai poder escolher para você, porque ninguém conhece a sua história. Ninguém sabe qual é o propósito da sua vida, mas Jesus Cristo sabe, porque Ele te trouxe aqui sabendo o que Ele queria com você. Então é Ele que vai responder você. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essas vidas que estão aqui na frente. E eu quero te pedir em nome de Jesus, aqueça esses corações. Senhor, responde as perguntas dos teus filhos e das tuas filhas. Senhor, alimenta a esperança no coração. Talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que estejam dizendo que acabou, que não tem mais saída, que não sabe para onde ir. Mas o Senhor sabe, porque quando o Senhor trouxe ela para o mundo, Senhor, o Senhor já trouxe sabendo qual é o caminho que elas iam seguir. Revela para cada um, Senhor, qual é o propósito para o Senhor, para cada vida que está aqui. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um de vocês. E quero que vocês creiam que nunca mais andarão sozinhos, que nunca mais ficarão sem respostas, porque o Senhor Jesus está com você e jamais vai te deixar desanimar. Nenhuma pergunta que você fizer para Ele, você vai sentir mais que está sozinho. Segura nas mãos do Senhor, porque o propósito da tua vida já está escrito na mão dEle. O teu nome, a partir de agora, está escrito no livro da vida e nunca mais vai se apagar. Em nome de Jesus, toma posse disso para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Você pode aplaudir o Senhor? Dá um abraço aí quem está do teu lado. Dá um abraço nessa pessoa. Dá um aperto de mão.